Entre paixão e gols, a era Perácio no Flamengo, de 1941 a 1947. Imagine um meio-campista que combinasse a técnica de um artista com a visão de jogo de um estrategista militar, que tivesse nos pés a suavidade de um poeta, mas na cabeça a inteligência tática de um general. Agora imagine esse jogador completo chegando ao Flamengo durante os anos mais difíceis da Segunda Guerra Mundial e se tornando o cérebro do time, o maestro que orquestrava todas as jogadas, o líder que mantinha o clube competitivo mesmo em tempos de adversidade global. Esse gênio existiu. Seu nome era Perácio de Assunção, conhecido simplesmente como Perácio. Entre 1941 e 1947, 7 anos de passes milimétricos, visão de jogo privilegiada e liderança inspiradora, ele escreveu capítulos fundamentais na história rubro-negra. Esta é a história do meio-campista que transformou organização tática em arte e provou que inteligência supera força bruta em qualquer época. Nascido em 7 de agosto de 1916, no Rio de Janeiro, Perácio de Assunção cresceu nos subúrbios cariocas em uma época onde o futebol brasileiro consolidava-se como profissão legítima, onde clubes estruturavam-se melhor, onde jogadores podiam finalmente sonhar com carreiras sólidas no esporte. Desde muito jovem, demonstrava características que o diferenciariam de qualquer meio-campista comum. Tinha uma elegância natural em seus movimentos que parecia coreografada. Possuía visão de jogo que lhe permitia enxergar passes que outros nem imaginavam existir. Tinha inteligência tática que o colocava sempre um passo à frente. E, principalmente, tinha aquela capacidade rara de fazer todos ao seu redor jogarem melhor simplesmente por estar em campo. O nome Perácio era único, distintivo, forte. Não precisava de apelidos elaborados porque carregava em si uma identidade própria. Perácio soava como nome de líder, de alguém destinado a comandar, a organizar, a fazer a diferença através da inteligência e da competência. E foi exatamente isso que ele fez durante toda a sua carreira, especialmente nos 7 anos que vestiu o manto sagrado do Flamengo. Antes de chegar ao Flamengo, Perácio já havia construído reputação sólida no futebol carioca, demonstrando as qualidades que fariam dele um dos meio-campistas mais completos de sua geração. Era conhecido por sua capacidade de organizar o jogo, de distribuir bolas com precisão milimétrica, de ler as partidas com uma clareza que poucos possuíam. Quando o Flamengo o contratou em 1941, aos 25 anos, estava adquirindo muito mais que um bom jogador, estava trazendo um verdadeiro cérebro pensante para comandar seu meio-campo. Quando Perácio chegou ao Flamengo em 1941, o mundo estava mergulhado na Segunda Guerra Mundial. O Brasil enfrentava todas as dificuldades econômicas e logísticas que o conflito global impunha. O futebol continuava sendo jogado, mas sob circunstâncias desafiadoras. Viagens eram complicadas, recursos eram escassos, a incerteza pairava sobre tudo. Nesse contexto difícil, Perácio chegava para ser a solução tática que o Flamengo precisava, o organizador que manteria o time funcionando mesmo em tempos adversos. A adaptação de Perácio ao Flamengo foi natural e imediata. Logo nos primeiros treinos, ficou evidente para a comissão técnica e companheiros que ali estava alguém especial. Sua compreensão do jogo era superior, suas decisões eram sempre as mais inteligentes, seus passes encontravam companheiros com precisão impressionante. Não era o jogador mais rápido ou mais forte, mas era indiscutivelmente o mais inteligente, e no futebol, inteligência muitas vezes vale mais que atributos físicos. O que tornava Perácio verdadeiramente especial era sua capacidade de ler o jogo em tempo real e fazer os ajustes necessários. Ele era como um técnico dentro de campo, alguém que entendia táticas profundamente e podia implementá-las durante a partida. Quando algo não estava funcionando, Perácio percebia primeiro e ajustava posicionamentos, mudava padrões de passe, alterava a forma como o time atacava ou defendia. Era o cérebro pensante que fazia toda a máquina funcionar. A estreia de Perácio pelo Flamengo revelou imediatamente o tipo de meio-campista que a nação estava ganhando. Sua elegância em campo era hipnotizante, cada movimento tinha propósito claro, cada passe era executado com precisão milimétrica, cada decisão tática era a mais inteligente possível. Não havia desperdício, não havia passes errados desnecessários, apenas eficiência máxima executada com uma classe que transformava a organização tática em arte. A torcida do Flamengo rapidamente desenvolveu uma admiração profunda por Perácio. Havia algo de fascinante em assistir aquele meio-campista inteligente organizando o jogo, distribuindo passes perfeitos, fazendo todos jogarem melhor. Quando Perácio estava em campo,
A sensação era de que o time tinha controle absoluto, de que havia um maestro regendo a orquestra, de que alguém extremamente competente estava cuidando da organização tática. Entre 1941 e 1944, os primeiros anos de Perácio no Flamengo coincidiram com os anos mais intensos da Segunda Guerra Mundial. Foram tempos difíceis para o futebol brasileiro, com todas as limitações que o conflito global impunha. Mas Perácio era constante, o jogador confiável que mantinha o Flamengo competitivo através de sua inteligência tática e sua capacidade de organização. Sua importância nesses anos desafiadores não pode ser subestimada. A versatilidade tática de Perácio era impressionante. Podia jogar como meia central, organizando o jogo do meio para frente. Podia atuar mais recuado como primeiro volante, protegendo a defesa e iniciando jogadas. Podia até mesmo jogar mais adiantado quando o esquema exigia, usando sua visão de jogo para criar oportunidades mais próximo da área adversária. Em qualquer posição de meio-campo, Perácio encontrava formas de ser decisivo através de sua inteligência superior. A imprensa carioca da época dedicava espaço significativo a Perácio. Cronistas escreviam sobre o cérebro do Flamengo, sobre como ele era fundamental para o funcionamento tático do time, sobre como sua inteligência compensava quaisquer limitações físicas que pudesse ter. Jornalistas reconheciam que Perácio era daqueles jogadores especiais que não necessariamente fazem manchetes com jogadas espetaculares, mas são absolutamente fundamentais para o sucesso coletivo. O que poucos sabem sobre Perácio é que por trás da imagem de meio-campista inteligente, havia um estudioso profundo do futebol. Ele assistia a jogos constantemente, analisava táticas de times nacionais e internacionais, conversava longamente com treinadores sobre estratégias. Não era apenas talento natural para entender o jogo, era talento lapidado por estudo constante e dedicação intelectual ao esporte. Perácio era um verdadeiro intelectual do futebol. A relação de Perácio com seus companheiros no Flamengo era de respeito absoluto e confiança mútua. Todos reconheciam que jogar ao lado de Perácio era privilégio, porque ele fazia todos jogarem melhor. Atacantes recebiam passes perfeitos nos momentos certos, defensores tinham sua proteção inteligente, meio-campistas aprendiam constantemente com suas orientações táticas. Dentro do vestiário, Perácio era querido por sua humildade genuína apesar de sua genialidade tática. Entre 1945 e 1947, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a normalização gradual da vida, Perácio continuou sendo referência absoluta no meio-campo do Flamengo. Já com quase 30 anos, estava no auge de sua maturidade futebolística, combinando experiência vasta com habilidades técnicas e táticas ainda no máximo. Sua leitura de jogo era possivelmente ainda melhor, sua capacidade de organizar o time havia se refinado ainda mais com os anos. As histórias sobre passes e jogadas de Perácio são lembradas com admiração pelos estudiosos da história do Flamengo. Aquele passe de 40 metros que encontrou perfeitamente o atacante, aquela organização tática que mudou completamente um jogo difícil, aquela antecipação defensiva que evitou o gol certo, aquela capacidade impressionante de fazer o time funcionar como um organismo único. Cada história reforçava a imagem de Perácio como um dos meio-campistas mais inteligentes que já vestiram o manto sagrado. A liderança de Perácio era exercida de forma natural e inspiradora. Ele não precisava gritar constantemente para ser ouvido, sua competência falava por si. Quando Perácio orientava um posicionamento, todos seguiam porque sabiam que sua leitura do jogo era superior. Quando ele indicava uma mudança tática, todos confiavam porque suas decisões eram sempre as mais inteligentes. Era o tipo de líder que comanda através da competência reconhecida. A influência de Perácio transcendeu suas próprias atuações. Jogadores mais jovens que atuaram ao seu lado no Flamengo aprenderam lições valiosas sobre como ler o jogo, como se posicionar taticamente, como fazer decisões inteligentes sob pressão. Perácio era um professor prático do futebol, alguém que ensinava através do exemplo constante de como o jogo deveria ser jogado por alguém que pensa, não apenas age instintivamente. A despedida de Perácio do Flamengo, em 1947, após 7 anos de serviços prestados ao clube, marcou o fim de uma era de inteligência tática e organização exemplar. Ele deixava o clube tendo sido o cérebro do time por anos, tendo mantido o Flamengo competitivo mesmo durante os anos difíceis da guerra, tendo estabelecido padrões de inteligência tática que influenciariam gerações futuras. A torcida despedia-se com gratidão imensa de um de seus meio-campistas mais completos.
O legado de Perácio no Flamengo é de um meio-campista que representou inteligência tática em sua forma mais pura. Ele provou que futebol não é apenas sobre atributos físicos, é também sobre compreensão profunda do jogo, sobre tomar decisões inteligentes, sobre fazer todos ao redor jogarem melhor. Perácio foi o cérebro pensante que organizava tudo, o maestro que rege a orquestra rubro-negra. Quando se fala dos grandes meio-campistas da história do Flamengo, o nome de Perácio merece estar na conversa. Ele pode não ter tido a fama de alguns craques mais vistosos, mas sua importância tática era fundamental. Perácio foi daqueles jogadores especiais que fazem a diferença através da inteligência, não necessariamente através de jogadas espetaculares que aparecem em manchetes. A era Perácio no Flamengo, entre 1941 e 1947, representa 7 anos de organização tática e inteligência superior. Foi quando a nação teve o privilégio de ter um verdadeiro cérebro comandando o meio-campo, alguém que entendia futebol em nível profundo e implementava esse conhecimento em campo. Foi quando a inteligência tática provou ser tão valiosa quanto qualquer outro atributo. O futebol brasileiro produziu ao longo de sua história alguns meio-campistas excepcionalmente inteligentes e organizados. Perácio pertence a essa tradição de jogadores que eram cérebros do time, que faziam todos jogarem melhor, que transformavam compreensão tática em vantagem competitiva. Ele representou sua geração com inteligência máxima, honrou o manto sagrado com sua competência tática exemplar. Hoje, mais de 7 décadas após sua despedida, o nome Perácio é lembrado com respeito pelos estudiosos da história do Flamengo. Ele representa uma época onde meio-campistas inteligentes e organizados eram extremamente valorizados, onde cérebros táticos eram reconhecidos como fundamentais para o sucesso coletivo. Perácio foi o exemplo perfeito desse tipo de jogador essencial. A história do Flamengo é construída sobre contribuições de jogadores de todos os tipos. Perácio contribuiu com 7 anos de inteligência tática superior, de organização exemplar, de liderança através da competência. Sua contribuição foi fundamental para manter o Flamengo competitivo durante anos desafiadores, provando que grandes times precisam não apenas de craques vistosos, mas também de cérebros pensantes que organizem tudo. Entre inteligência e elegância, entre visão de jogo e passes milimétricos, entre ser cérebro e ser líder, entre organizar taticamente e fazer todos jogarem melhor, entre compreensão profunda e implementação prática, entre chegar como solução e partir como ídolo respeitado, está a era Perácio no Flamengo. 7 anos que provaram que inteligência tática é tão valiosa quanto qualquer outro atributo, que meio-campistas organizadores fazem diferença fundamental, que ter um cérebro pensante comandando o meio-campo eleva o nível de toda a equipe. Perácio de Assunção, o maestro que transformava a organização tática em arte, o cérebro que comandava o meio-campo rubro-negro com inteligência superior, o líder que fazia todos jogarem melhor simplesmente por estar em campo, permanecerá como um dos meio-campistas mais completos e inteligentes da história do clube mais amado do Brasil, provando que grandes jogadores não são apenas aqueles que fazem manchetes com jogadas espetaculares, mas também aqueles que fazem todo o time funcionar melhor. Através de inteligência, organização e competência tática exemplar.